tudo sobre o mundo da política, da economia do Brasil e no mundo, com Cláudio Humberto e Lana Canepa em férias nesta primeira semana de ano, né? Deste ano de 2022. Comigo nesta semana, Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Orengo, boa tarde para você, tudo bom? Muito boa tarde, Cris. Uma boa tarde ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um abraço a todos. E aqui em Brasília, Cris, o fim de uma novela. Agora, com a audiência pública realizada, chegou a hora do governo mostrar como vai ser feita a vacinação de crianças. Resistências à parte, o governo vai ter que colocar em prática a vacinação. O ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, isso é o mais importante, já colocou que há vacinas disponíveis. Ou seja, contrato da Pfizer com o governo brasileiro vai prever as vacinas para crianças e a partir dos 5 anos. E isso a partir do dia 10. Essa expectativa, portanto, é o prazo dado, né? Entre o dia 10 e o dia 15, as vacinas devem chegar ao Brasil, já com as especificações colocadas pela Anvisa. Agora, o que mostrou essa audiência pública, Cris? Que inicialmente foi uma estratégia ali, política do governo, de protelar o início da vacinação. De qualquer forma, o processo ele foi feito, chamaram as pessoas a se manifestar e a representante do Ministério da Saúde foi muito clara ao dizer que as pessoas concordaram em vacinar, pelo menos as pessoas que participaram, vacinar as crianças, o que mostra que aquele nicho, aquela parcela da população que é contra a vacina, ainda bem, é um nicho muito pequeno no Brasil, ao contrário de outros países em que há uma preocupação muito grande de comunidades anti-vacina. Aqui no Brasil isso não tem vez, né? Cabe ao gestor público acessar, procurar e fornecer vacina aquelas pessoas que não têm ainda informação, que não conseguiram se vacinar. Então esse é um desafio do gestor público. Aqui em Brasília são mais de 150 mil pessoas. Na população de Brasília é um contingente ainda numeroso, né, que precisa ser procurado aí pelos gestores públicos. Muita gente ainda sem informação, né, sem ter o acesso à informação de qualidade, mas o governo tem esse papel. Aqui em Brasília até tem um programa para que se faça uma busca ativa, se encontre essas pessoas que ainda não tomaram nem a primeira dose, mas é um contingente muito reduzido comparado a outros países. E a pesquisa, essa audiência pública, mostrou, primeiro, que as pessoas confiam na vacina, confiam na manifestação da Anvisa e concordaram, deu maioria. O governo fez uma audiência pública, fez uma pesquisa para saber sobre a opinião das pessoas, mesmo com questionamentos públicos feitos pelo presidente, por integrantes do governo, por aliados do governo. A resposta foi maioria favorável à vacina. E mais importante, Cris, algo que a gente conversava ontem aqui, sobre aquela burocracia que foi defendida pelo presidente e pelo ministro da Saúde, a história da prescrição médica, do atestado médico para conseguir vacinar o filho. Maioria contra. E não é de se espantar, né? Até se esperava essa posição. Porque o que as pessoas não querem é dificuldade. As pessoas não querem a burocracia. É realmente algo que trave a vacinação. As pessoas querem algo fácil. Vou dar só um exemplo. Aqui em Brasília estabeleceram no início aí da vacinação a história do agendamento, né? Foi tanta dor de cabeça com site que caía, pessoas que não conseguiam acesso, vagas que se esgotavam, que o governo simplesmente mandou para longe essa história e abriu a vacinação para todo mundo. E foi um sucesso, né? Quando abriu a vacinação para todos, é claro que teve fila, é claro que teve tempo de espera ali, mas todo mundo conseguiu vacina no dia esperado. Quem ia se vacinar esperava ali meia hora e se vacinava. Mas pelo menos essa história de prescrição médica, a população se manifestou, participou da consulta pública e foi contrária à prescrição médica que foi defendida pelo presidente e pelo ministro da Saúde. Agora cabe ao governo, e é uma determinação judicial, uma determinação do Supremo Tribunal Federal, apresentar o cronograma, o calendário de vacinação. Isso vai ser apresentado amanhã. Aí sim a gente vai saber quando vai ser a primeira data da vacinação, qual vai ser o grupo inicial, porque não tem vacina ainda disponível para todas as crianças, então vão ter que fazer ali alguma diferenciação por idade. Então o mais provável é que sim, tenhamos aí uma idade inicial de vacinados, as crianças mais velhas devem ser primeiro vacinadas e por aí vai, mas o governo vai ter que apresentar esse cronograma agora com essa história da audiência pública já superada. E amanhã não pode faltar, o Ministério da Saúde vai se pronunciar e aí apresentar todos os detalhes, viu, Cris? E Orengo, você tocou num ponto importante, que talvez também para mim foi o que chamou mais atenção,
é a constatação de que quem joga contra esse processo de vacinação, quem joga contra a oferta dessa vacina é a minoria, inclusive do grupo de apoiadores do próprio presidente Jair Bolsonaro. Uma minoria dentro de uma minoria de apoiadores que pensa dessa forma. Uma minoria muito barulhenta. Faz barulho sim e defende de uma forma equivocada alguns princípios, mas neste caso saiu derrotada porque de fato a vacinação salva vidas, salva a vida de crianças, já historicamente comprovado que vacinação é importante. Felizmente o Brasil ele tem essa tradição e essa cultura de estímulo ao processo de vacinação contra uma série de doenças. A gente já erradicou uma série de enfermidades no passado aí que eram preocupação constante de pais, né, aqui no Brasil, não só no Brasil, mas como no mundo. A gente conseguiu erradicar no passado a poliomielite, que tanto ceifou vidas e causou problemas para a população lá no passado. A gente chegou, inclusive, a eliminar do Brasil o sarampo, depois voltou, né, justamente por causa de alguns negacionistas, alguns pais que deixaram, foram um pouco mais displicentes nessa questão da vacinação. E na questão da Covid é a mesma coisa. Eu sempre falo, eu bato nessa tecla, Orengo, uma vida que a gente salve com a vacinação da Covid já está valendo demais. É uma vida salva, qualquer vida vale a pena nesse processo importante, tendo a vacinação na mão. A gente tem esse processo, a gente tem essa possibilidade, esse material em mãos para propiciar para a população, inclusive com um seguro ainda maior para outras populações inclusive em risco maior de saúde ali para a Covid. Então, se a gente tem isso na mão, é mais do que valoroso a gente começar a aplicar o quanto antes, né? E esse é um ponto fundamental, viu, Cris? Foi muito destacado pelo representante da Sociedade de Pediatria Brasileira, preocupado, obviamente, com as crianças, e ele colocava exatamente isso, o risco de algum problema. Até ele citou a história da miocardite, que acabou circulando aí até como compartilhamento de teorias, enfim. Ele até colocava isso para explicar para as pessoas que o risco de miocardite a partir de uma Covid contraída por uma criança é muito maior do que de uma vacina, que é um risco muito diminuto, ali, reduzido e raro. E se há vacina disponível, por que esperar a história da imunização de rebanho? Até o nome ele é ruim, mas a imunização coletiva, por que esperar se há uma vacina segura e já avalizada pela Anvisa? Aliás, um ponto fundamental aí da audiência pública foi a não participação da Anvisa, que se manifestou dizendo o seguinte: olha, tudo que a gente tinha para falar, já falamos. A Anvisa não estava lá para debater. Então é um órgão técnico que já se manifestou em outras oportunidades, quando foi chamada. Todas as faixas etárias liberadas foram liberadas pela Anvisa, e quando foi chamada para se manifestar sobre crianças, também fez o mesmo. Agora, é importante também esse posicionamento das pessoas que participaram da consulta, porque a consulta foi chamada pelo Ministério da Saúde, no momento em que o presidente e o ministro questionavam o início da vacinação. O próprio presidente veio ao público para dizer que não vai vacinar a filha. De qualquer forma, as pessoas se mobilizaram, responderam, teve lá um número considerável de visitas e consideraram que é preciso vacinar. Pelo menos o seguinte, dar oportunidade dos pais escolherem. Causou até alguma polêmica, e uma das perguntas feitas naquele questionário que era uma pergunta sobre a obrigatoriedade da vacina. Então, a pergunta ela não trazia a opção de alguém ser favorável à obrigatoriedade. Na construção da pergunta, não tinha essa opção. E foi interessante ver a representante do Ministério da Saúde dizer que as pessoas não são favoráveis à obrigatoriedade, mas, cara, em nenhum momento isso foi colocado. Não havia possibilidade, não havia alternativa no questionário. De qualquer forma, essa questão da obrigatoriedade, ela surgiu muito mais como uma polêmica criada, a história das narrativas, do que para efeito prático. Em nenhum momento isso foi colocado aí em discussão. A vacina não é obrigatória. O que se faz muito é a conscientização, para que as pessoas procurem a vacina. E os pais vão decidir e estão mostrando na consulta pública que a maioria vai optar pela vacina. E ainda bem. Agora, temos uma questão agora judicial. O governo tem uma obrigação, que é amanhã, estipular os prazos, delimitar o calendário, como vai ser estabelecida a campanha de vacinação, e o Ministério da Saúde, mesmo com esses questionamentos públicos, tem que apoiar. Então tem que fazer a coisa acontecer. O Brasil precisa continuar sendo referência
na vacinação. Se lembrava muito bem, Cris, de campanhas no passado que erradicaram doenças. O Brasil é uma referência do ponto de vista da vacinação, antes mesmo da Covid, apesar do atraso inicial, se apostava muito na campanha no Brasil, em função de todo o know-how, e mais uma vez o Brasil mostra que é uma referência nas campanhas de vacinação, né? A gente está vendo isso nos números, o crescimento, a adesão das pessoas. E só para lembrar, essa questão da vacina e da relação com as crianças no Brasil é uma cultura no Brasil que é estabelecida e foi estabelecida há muito tempo. A gente está, no momento aqui em Brasília, acredito que em São Paulo também, em outras capitais, momento de efetivação de matrícula na rede pública de ensino. E um dos critérios básicos lá para conseguir matricular o filho é a caderneta de vacinação em dia, a caderneta de vacinação atualizada. Sem vacina, a criança não é matriculada. E esse é um compromisso do pai. Claro que a gente não está falando de Covid, são outras vacinas que estão no calendário, na caderneta de vacinação há muito tempo. Isso já é histórico no Brasil. Então, para cadastrar, para matricular o filho numa escola, essa é uma obrigação dos pais, os pais precisam fazer isso, tem que ter lá a caderneta atualizada de vacinação. Se levantou muita polêmica nesse assunto, desnecessária, mas a população se manifestou favorável à vacina e contra a burocracia, contra a prescrição médica. Amanhã a gente vai ter esse calendário aí divulgado pelo governo. Vou te dizer, Orengo, eu tenho uma filha de quase 6 anos, completa 6 anos no fim deste mês, e um de 1 ano e quase 2 meses. Eu digo para você e pro ouvinte da Rádio Bandeirantes, o orgulho que eu tenho na minha vida é que nessa curta vida que eles já tiveram até aqui, olhar para a carteira de vacinação deles e ver que tá tudo em dia, sabe? Tá tudo bonitinho ali com as vacinas tomadas, porque é proteção para eles, é proteção para os amigos deles e para toda a sociedade como um todo. E a gente fica esperando, né, Orengo, quando que essas vacinas vão chegar e qual o tamanho desse primeiro lote que a Pfizer deve mandar pro Brasil, né? Não tá confirmado ainda, né? Isso não está confirmado ainda. Agora, o ministro, quando ele foi questionado sobre esse assunto, ele tratou de tranquilizar as pessoas. Apesar desse debate que foi estabelecido desde o início, o ministro fez essa referência. Olha, apesar de audiência pública, de anunciar lá para o dia 5, as pessoas que querem vacinar os filhos podem ficar tranquilas, as pessoas podem ficar tranquilas, com a Pfizer está em pé, os contatos com o governo, com o laboratório já foram estabelecidos, e o ministro disse que é algo praticamente, a expressão que ele usou é automático, né? Quando ele foi questionado sobre o assunto, se teria realmente a reserva de vacinas, porque essa foi uma preocupação apresentada também, questionamentos feitos ao ministro, e a todo momento ele deixou muito claro que isso não iria gerar problema. Então, vacina tem, e agora o governo estabelecer esse processo aí de distribuição. Mesmo o governo ainda batendo na tecla, insistindo em algo que a população não quer, que é a história da prescrição, a história da necessidade de um atestado médico para vacinar os filhos, mesmo se isso acontecer, isso não está claro ainda, apesar da negativa das pessoas na pesquisa, na consulta pública, lá no formulário que foi preenchido, mesmo se decidir fazer isso, optar pelo mau caminho da burocracia, os governos dos estados têm autonomia, né? E a maioria dos estados já se manifestou de forma muito clara, que não vai solicitar prescrição médica. Então a pessoa basta levar o filho lá no posto de vacinação, pai ou mãe acompanhando, autorização dos pais, a criança vai ser vacinada aí sem nenhum problema, né? Com tranquilidade. Então amanhã a gente está esperando esse anúncio aí do Ministério da Saúde, que já confirmou que amanhã vai apresentar todo o cronograma. E certamente a gente vai voltar a esse assunto nessa quarta-feira. Nesta semana, o Rodrigo Orengo está conosco aqui nos Bastidores do Poder, direto de Brasília. Orengo, valeu mais uma vez pela sua participação. Amanhã a gente volta a se falar, tá bom, companheiro? Combinadíssimo. Valeu, até mais. Um abraço a todos. Um abraço. Agora 5h16, você está na Rádio Bandeirantes. Este é os Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.